Por que é que eu estou falando que tem uma bomba relógio armada aí, que ela pode estourar no futuro ou não, tá? Por quê? Porque se o Bolsonaro for condenado com o aceite dessas novas provas, obviamente você abre mais flancos nesse mesmo processo para que ele recorra ao Supremo depois. Essa é a grande questão. E o Supremo pode, depois, vamos imaginar o seguinte, Bolsonaro condenado, essas novas provas todas foram aceitas no processo. A minuta do golpe, o celular do Mauro Cid, o 8 de janeiro, isso tudo entra, tá? Não fica só circunscrito lá a questão da reunião dos embaixadores. Isso tudo entra. Bolsonaro condenado, perde o mandato, recorre ao STF. Sabe o que pode acontecer no STF? Decisão monocrática de um ministro do Supremo derrubando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Pode acontecer. Já aconteceu? Já aconteceu. Quando? Ontem. Né? Não literalmente ontem, mas ontem. Notícia de 2/6, portanto, junho do ano passado, um ano atrás. Nunes Marques suspende decisão do TSE que cassou o deputado bolsonarista acusado de divulgar fake news. Deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná, afirmou, sem apresentar provas, que urnas foram adulteradas para impedir a eleição do presidente Bolsonaro. O tema é exatamente o mesmo, inclusive, né? É claro que não são casos exatamente iguais, cada caso é um caso e vai julgado com as provas que tem ali dentro, claro. Mas o tema é o mesmo, ele foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e uma decisão monocrática do Nunes Marques devolveu a ele o seu mandato. Então, atenção nisso, muita atenção nisso, tá bom? Veremos como as coisas andam daqui para frente, veremos se essas provas novas serão aceitas ou não, se vai haver um debate sobre isso, né? Pode, tecnicamente, até, se eu bem me lembro, na época do julgamento do Temer e da Dilma, pode haver o debate sobre se aceita-se ou não essas provas, né? Isso vai interferir no julgamento depois, claro, mas, de novo, se o Bolsonaro for condenado hoje com essas provas novas, o voto e os votos precisam ficar bem amarrados. Eu quero lembrar, em 2017, o voto de ao menos 2 ministros. E isso é um caminho que pode ser tomado hoje. Não é que não estamos aceitando essas provas por serem novas. Estou colocando novas entre aspas aqui, tá? Mas terem sido colocadas depois que o processo começou a andar na corte, né? Não, nós não aceitamos as provas de 2017 porque elas eram ruins, grosso modo falando, tá? Porque elas não tinham conexão com o caso direto e porque eram palavras de delatores, né? E palavra de delator não é prova. No caso do Bolsonaro, as provas têm outra consistência. Então, se elas forem aceitas, eu espero que o tribunal amarre muito bem isso, porque, de novo, é aquela clássica bombinha relógio de desenho animado que vai um monte de gente comemorar que esse cara fica fora das urnas e daqui a pouquinho, num prazo determinado ou indeterminado, vai lá um ministro do Supremo e pum, devolve para ele o mandato dele numa canetada, tá? E essas decisões do Supremo, depois, para serem revertidas, o ministro que derrubou tem que mandar para o plenário. E isso, os prazos do Supremo, todo mundo sabe, né? É aquela várzea. Então, por uma liminar, por exemplo, uma decisão temporária, né? Falando mais popularmente, por uma decisão temporária, que o tempo é infinito, pode ser infinito, um ministro do Supremo pode devolver na canetada o mandato do Bolsonaro, depois do julgamento do TSE, tá bom? De novo, gente, ninguém sabe o que vai acontecer, tá bom? No Brasil, cada vez mais, esses julgamentos de cortes superiores, é tudo um mistério, os caras podem fazer uma coisa hoje, daí amanhã faz outra, e muda entendimento, e vem alguém e fala isso, vem alguém e fala aquilo. Então, assim, não acreditem nos oráculos do judiciário que estão por aí cheios de certezas, tá? Tem gente até hoje tratando essas decisões como equação matemática, né? Vocês não aprenderam nada nos últimos anos? Prende na segunda instância, solta na segunda instância, prende na segunda instância, solta na segunda instância. Mudou 3 vezes o entendimento do Supremo em uma década. Só nesse caso. Em um caso. Então, assim, gente, não sabemos de fato o que vai acontecer e as cortes se movem muito pelos humores da política. Isso é a grande verdade. Né? Por que é que Bolsonaro não teve problemas com a justiça enquanto era presidente da República? Porque era presidente da República. Porque estava protegido por um monte de coisa, por um monte de interesse, por um monte de gente.
e agora não é mais presidente da República. Perde o verniz institucional, perde essa proteção. E vai enfrentar o tribunal hoje. O que acontece depois desse julgamento, não sabemos, é uma incógnita. Estou colocando aqui possibilidades, as coisas que estão na mesa aí.